E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Lembro ainda que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que tá de cara nova e o aplicativo foi remodelado, mas continua informativo como sempre. Ele é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro treinou na manhã dessa segunda-feira, visando aí a final do Troféu Inconfidência, que é na quarta-feira, 7 horas da noite no Mineirão contra o Uberlândia. Time que venceu ontem o Boa Esporte, as equipes empataram por 2x2 no tempo normal e o Uberlândia levou a melhor na disputa por pênaltis. Então quarta-feira, 7 horas da noite, tem jogo do Cruzeiro, provavelmente vai ter transmissão do Premier, talvez no Sport TV, ou talvez eles façam aquela transmissão apenas para outros estados, como tem sido comum. Mas apesar desse jogo na quarta-feira, o pensamento do Cruzeiro, especialmente do técnico Anderson Moreira, parece estar de fato no jogo do próximo sábado, que é a nossa estreia na Série B contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também no Mineirão. Pelo menos foi isso que o Anderson indicou na coletiva após o jogo de sábado. O técnico deve escalar um time inteiramente reserva contra o Uberlândia, porque se jogar na quarta-feira à noite, não haverá tempo hábil para a recuperação dos jogadores a tempo da partida de sábado. E mesmo concordando que o Cruzeiro precisa de mais ritmo de jogo, eu entendo perfeitamente a justificativa, acho que é bem natural se a gente jogar com um time inteiramente reserva na quarta-feira, dá pra gente ganhar do Uberlândia jogando com os reservas sim, e aí você ganha duplamente, você dá mais minutos para jogadores que são reservas, que não tiveram tantos minutos, tanta chance na temporada até o momento, e também consegue ajustar mais algumas questões no treinamento pro pessoal chegar a 100% no sábado. O Anderson inclusive falou que considera o Cruzeiro preparado já nesse momento para a estreia da Série B, e de fato, quando a gente observa outros times, tanto da Série B quanto da Série A, eu acho que o Cruzeiro tá num estágio legal. A gente tem que pesar a qualidade dos adversários do Campeonato Mineiro? Sim, mas a grande maioria dos times tá pegando adversários também fracos, também de séries mais baixas aí, e tem muita gente suando muito mais que o Cruzeiro para conseguir resultados até menores. Mas eu acredito que o Anderson falou de fato que ele considera o Cruzeiro preparado para começar, e que o Cruzeiro deve naturalmente ir evoluindo aí com o passar dos treinos, dos jogos, e que a gente deve ser uma equipe bem melhor e bem mais competitiva até com o decorrer da competição, mas para um início a gente já está num estágio legal. Quem talvez não esteja nessa estreia de sábado é o atacante Marcelo Moreno. Nessa segunda ele fez trabalho de fisioterapia no campo porque está se recuperando de problemas na região lombar. Creio que no jogo de quarta-feira a gente vai ter um bom indicativo se o Moreno vai ter condição de jogar no final de semana ou não, Por quê? Se o Anderson escalar o Thiago na quarta-feira, acredito que o Moreno vai ter condição de jogar no sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora, se o Anderson for com outro jogador, por exemplo o Robertson, como titular na quarta, significa que o titular no sábado deve ser o Thiago. Por sinal, falando em Robertson Lewandowski, ele que marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro aí na partida de sábado contra o Patrocinense, tava muito feliz depois do jogo, deu pra ver, ele deu entrevista lá na zona mista ali, pro canal do Cruzeiro, e assim, é aquele negócio, o Anderson também elogiou muito ele e elogiou o próprio Machado, que foram jogadores bem massacrados no início desse ano, eu acho que até certo ponto de forma bem merecida, porque realmente não jogaram bem, mas tem um outro detalhe, a falta de organização da equipe fez com que todo mundo rendesse abaixo. Então um jogador que por muitas vezes poderia ser mediano, ele parecia o pior jogador da história. Agora que a equipe parece ter um senso de organização melhor, mesmo atuando com vários reservas, a gente teve o mesmo padrão tático do time titular, Então assim, fica a expectativa e até mesmo a esperança para que esses jogadores, Robertson, Machado, João Lucas, para que eles possam ser minimamente úteis, ou pelo menos que não comprometam, que possam aí de fato ajudar de certo modo. O Anderson até falou que o Robertson é um cara muito positivo, que mesmo quando não tá jogando, ele tá apoiando os companheiros, tá ajudando da forma dele, e sejamos justos, ele entrou bem no último jogo, fez gol, criou uma outra boa jogada ali, e não vai ser uma surpresa se ele tiver mais minutos nessa partida de quarta. Na última sexta-feira, o Cruzeiro anunciou a promoção de mais 2 jovens jogadores para o elenco principal, o meia Alejandro, que é o que está na esquerda da foto, e o lateral direito Danilo, que obviamente é o da direita. O Alejandro tem 18 anos, subiu de fato para o Júnior no início desse ano, fez parte do elenco que disputou a Copa São Paulo, e ele inclusive já fez a sua estreia profissional pelo Cruzeiro naquele último jogo de 2018, Foi uma partida contra o Bahia fora de
de casa, o Cruzeiro não mandou nem o Mano, né? Foi um time totalmente reserva, vários jogadores tiveram férias antecipadas ali, e o Alejandro entrou alguns minutos no segundo tempo, na época ele ainda tinha 16. Ele tem a dupla nacionalidade mexicana, né? Até por isso alguns clubes do México monitoram o jogador, já teve possibilidade inclusive de envolver ele naquela negociação para tentar quitar a dívida que o Cruzeiro tem referente ao Rafael Sobis, né? Mas agora o Alejandro está promovido ao elenco principal, deve ter chances aos poucos, assim como o lateral direito Danilo, que é ainda mais novo, em junho agora que ele completou 17 anos, ele é de 2003. É nessa hora que a gente vê que tá ficando velho, né? Afinal o camarada tava nascendo com o Cruzeiro sendo campeão da Tríplice Coroa e agora o cara já tá no elenco profissional do Cruzeiro, tá? É também uma grande promessa, um jogador que também tem passagem por seleção de base, assim como o Alejandro. Enfim, vamos aguardar, não devem ter muitas chances de jogar nesse momento, mas o Stênio surpreendeu, né? Porque o Stênio subiu, ninguém botava muita fé que ele tivesse chance aí, e o Enderson botou ele na frente da fila, foi titular nos 3 jogos até aqui, teve alguns bons momentos, alguns erros também, o que é bem natural para esse período, mas é um jogador que está bem integrado ao elenco e é até candidato para ser titular no jogo de sábado. Eu gosto muito dessa integração dos jovens com o elenco principal, mesmo que eles não tenham tanta chance de jogar nesse momento, e acho interessante que isso esteja sendo feito com jogadores um pouco mais jovens, né? Agora jogadores de 17, 18 anos já estão tendo essa chance. Até a época que o Mano era o técnico, o cara só tinha uma chance de treinar com o principal quando ele estourava os 20, né? Quando ele já estava com 21, aí o camarada não jogava na base, não jogava no profissional, ficava o ano todo só treinando, o que era um completo desperdício. E só um detalhe sobre algumas especulações que eu vi surgir aí durante essa semana, tá? Uma envolvendo o atacante Raniel, que já jogou no Cruzeiro e atualmente está no Santos, e outra sobre o Alejandro Guerra, né? O meia que atualmente está no Palmeiras. Raniel tá com 24 anos, joga pelo Santos e não se firmou por lá. Tem 7 jogos na temporada, marcou 2 gols num jogo contra a Inter de Limeira e só. Ele que já tinha ido muito mal quando saiu do Cruzeiro pro São Paulo no ano passado, né? Lá no Morumbi foram 14 jogos e apenas 1 gol. Já o Alejandro Guerra é um meia venezuelano, 35 anos, ele pertence ao Palmeiras e tá apenas treinando em separado desde o início desse ano. Na temporada passada, enquanto esteve emprestado ao Bahia, ele jogou 18 vezes, marcou 1 gol e deu 2 assistências. O paralelo que a gente tem entre esses dois jogadores, né, é que são especulações que estão rondando rede social, basicamente são boatos de Twitter e de alguns sites sem credibilidade mesmo, tá? Entre os principais setoristas que cobrem o Cruzeiro, não tem nenhum sequer falando no nome desses dois jogadores. Eu acho que o Cruzeiro não tem de fato interesse neles. Mas mesmo se houver um interesse do clube, convenhamos, não são jogadores baratos. O Guerra, por exemplo, ganha mais de 300 mil tranquilamente, então a única coisa que poderia fazer seria um empréstimo com o Palmeiras pagando parte do salário, o que eu não sei se seria o caso. E com relação ao Raniel, é um jogador que saiu do Cruzeiro, onde ele foi inconstante, foi mal no São Paulo, tá mal no Santos, e eu não sei por que ainda tem uma certa expectativa sobre esse jogador, que já tá com 24 anos e até o momento não vingou. Não acho que nenhum dos dois seriam jogadores para chegar e fazer a diferença no Cruzeiro, simplesmente porque não são pontas, né? E hoje o que o Cruzeiro carece, o que o Cruzeiro parece querer de fato, é um ponta, um jogador de velocidade. O Raniel até foi esse jogador no início de carreira, principalmente lá no Santa Cruz, mas desde que chegou ao Cruzeiro, ele passou a jogar mais como atacante, ele se tornou um jogador um pouco mais forte, perdeu um pouco daquela velocidade, e eu acho que ninguém esqueceu que o Raniel fica mais lesionado do que em campo. Então eu acho que esses camaradas não poderiam agregar grande coisa ao elenco do Cruzeiro no momento, tá? Eu não contrataria nenhum dos dois nessa situação que a gente vive hoje, e acho que inclusive eles acabariam tirando o espaço de jogadores jovens que podem ter oportunidade. Por exemplo, se você contrata o Guerra, é mais um jogador entrando na fila na frente do Marco Antônio, que vai ter ainda menos oportunidades. Então eu acho que tem jogadores no Cruzeiro que merecem mais chance, merecem mais sequência do que esses camaradas que, convenhamos, né, já provaram aí que não vão realmente reinventar a roda, não são caras que ganham jogos por si só. E para fechar esse papo de negociações, né, sobre as novelas que a gente tem aí, Arthur Caíque, Ferreirinha e Lucas Romero, nenhuma novidade, tá, nesse fim de semana, nesses últimos dias aí. Sobre o Daniel Guedes, até o Samuel Venâncio falou sobre isso lá na Itatiaia, o Daniel Guedes parece que fez exames no Cruzeiro já no final da última semana, mas até agora a contratação não foi oficializada, então o Daniel Guedes ainda não é jogador do Cruzeiro, mas é bem provável que seja em breve. Acontece hoje às 6h30 da tarde lá no Barro Preto a votação para aprovação da venda daquele imóvel próximo à sede campestre da Pampulha. A reunião vai ser transmitida ao vivo
no canal de YouTube do Cruzeiro. Segundo o Cruzeiro, esse local que atualmente é utilizado como estacionamento está avaliado entre 13 e 15 milhões de reais. E para que seja aprovada a venda, é necessário que mais de 90% dos conselheiros aprove essa iniciativa. O motivo principal para o clube tentar vender patrimônio é realmente a questão das dívidas na FIFA, que são muitas, né? Inclusive nessa semana o Cruzeiro tem que quitar uma referente ao atacante Pedro Rocha. O Cruzeiro tem que pagar aproximadamente 2 milhões e 300 mil reais em 3 dias, referentes ao empréstimo do jogador junto ao Spartak Moscou. Se não pagar, a punição será a proibição de contratar novos jogadores. Vamos ver o que acontece nessa reunião, né? Se dá algum barraco nessa história, e também se o Cruzeiro consegue quitar essa questão do Pedro Rocha. Precisa pagar, né? Porque mesmo que eu não imagine que o Cruzeiro faça grandes contratações, você ser proibido de registrar outros jogadores é uma punição muito complicada, porque você não tem nem a possibilidade de tentar alguém. Eu ia fazer um pequeno giro sobre tribunais aqui, né? Porque o Cruzeiro tá cheio de dívida trabalhista pipocando a todo momento, mas como o vídeo já tá longo, eu vou focar em uma só, que é a respeito do ex-goleiro Raul, que tá processando o clube. Raul Plasman pede mais de 400 mil reais do Cruzeiro em uma série de dívidas não pagas, que envolvem salários, FGTS e outros encargos trabalhistas. Ele foi mandado embora em janeiro e muita gente questiona, né, o fato de um ídolo tá processando o clube. Eu entendo que a gente precisa saber separar, né, o Raul, ex-atleta e ídolo do clube, do Raul profissional. Da mesma forma, saber separar o Cruzeiro, time de futebol, que a gente torce, que a gente ama, do Cruzeiro enquanto instituição, enquanto uma empresa que tem que honrar seus compromissos. Se o clube tinha um contrato com um profissional e não cumpriu, o clube tá errado. É tão simples quanto isso. Se as partes não conseguiram fazer um acordo extrajudicial, digamos assim, existe a Justiça do Trabalho, é realmente para isso, é para resolver essas questões. A gente não pode tratar como natural que uma pessoa trabalhe e não receba por isso. Tá errado, tá? E aí muita gente pode questionar, pô, mas o cara, conhecendo a história do Cruzeiro, o momento complicado que a gente vive, não podia dar uma segurada, né? Não processar o clube nesse momento? Eu não sei, tá? Porque eu não sei qual é a realidade financeira desse camarada. Será que ele tá controlado de grana ou será que ele tá precisando ainda trabalhar hoje em dia para pagar os boletos dele, né? A gente tem inúmeros exemplos de jogadores aí que fizeram muito sucesso, principalmente década de 70, década de 80, e depois passaram por intensas dificuldades financeiras. Alguns porque torraram, sim, mas a gente tem que lembrar também que os salários que eram pagos nesse período não eram salários absurdos que são pagos no futebol de hoje. E é aquele negócio, né? A carreira de jogador de futebol acaba aí por volta dos 35, 40 anos, mas a vida tá só começando, né? Olha qual é a expectativa de vida do brasileiro hoje, tirando questão de coronavírus, né? Mas como era essa situação até alguns meses atrás. Então, assim, é uma situação complicada, mas eu realmente não julgo o Raul por nada, não acho que ele vá deixar de ser visto como um ídolo do Cruzeiro, só espero que as partes tenham bom senso para chegar num acordo, né? Que não manche muito essa história, que não criem também um caos desnecessário sobre isso. É uma relação trabalhista simples. A empresa não cumpriu com as suas obrigações, o camarada tá processando. Chega num acordo, paga o que é justo e vamos em frente. A história do Raul tá construída, tá feita como atleta e acho que nada pode mudar isso. Encerro o vídeo por aqui, galera. Se gostou, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas que a gente abordou aqui. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!